Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Em nosso devocional de ontem, nós meditamos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Sejam vigilantes. Aprendemos que não podemos baixar a guarda, principalmente depois das vitórias. Muitas vezes, enquanto estamos enfrentando a batalha, permanecemos de joelhos, mas depois que vencemos, podemos começar a confiar demais em nós mesmos. E a palavra de hoje continua exatamente nesta direção. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Meus queridos irmãos, meus queridos jovens, essa é uma advertência muito séria. Paulo não está falando somente com quem está afastado, ele está falando também com quem pensa que está firme. Porque existe uma diferença entre estar firme em Deus e achar que somos fortes por nós mesmos. Enquanto reconhecemos a nossa dependência do Senhor, buscamos a sua presença, oramos e pedimos ajuda. O perigo começa quando nós pensamos: isso nunca acontecerá comigo, eu jamais cairia nisso, já tenho experiência o suficiente. É justamente aí que precisamos lembrar: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Nesta semana estamos estudando o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. E essa história de Gideão nos ensina algo que precisamos guardar no coração. Uma pessoa pode vencer grandes batalhas e ainda assim precisar vigiar em suas escolhas depois da vitória. Gideão começou reconhecendo a sua pequenez. Quando Deus o chamou, ele respondeu em Juízes capítulo 6, versículo 15. Ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Veja como ele começou, sentindo-se pequeno, dependendo de Deus, reconhecendo suas limitações. Mas depois vieram as vitórias, o reconhecimento e a influência. E aqui existe uma lição para nós: o sucesso também prova o coração. Às vezes pensamos que somente a dificuldade é uma prova, mas há pessoas que permaneceram fiéis durante a luta e começaram a se perder depois que foram reconhecidas. Por isso precisamos cuidar. Quanto mais Deus nos usa, mais precisamos permanecer aos pés dele. Quanto mais responsabilidades recebemos, mais precisamos orar. Quanto mais pessoas reconhecem nosso trabalho, mais precisamos lembrar que toda glória pertence ao Senhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A queda geralmente começa muito antes de alguém perceber. Começa dentro do coração. Começa quando a oração vai diminuindo, quando o conselho já não é muito bem-vindo, quando a correção começa a incomodar, quando a pessoa passa a pensar que já sabe tudo, quando começa a desejar posição em vez de desejar servir. Por isso a palavra não diz apenas não caia, ela diz olhe, não caia. Ou seja, cuide-se, examine-se, vigie. Não olhe apenas para a caminhada dos outros, olhe também para dentro de você. Foi exatamente por isso que começamos esta semana dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Depois nós aprendemos: vigiai, estai firme na fé. E hoje ouvimos: aquele, pois, que cuida está de pé, olhe, não caia. Perceba como a palavra vai construindo uma mensagem para nós. Sonda-me, vigiai, cuide para não cair. Meus queridos irmãos, meus queridos jovens,
Ninguém está acima da necessidade de depender de Deus. Podemos ter muitos anos de igreja, podemos conhecer profundamente a Bíblia, podemos ensinar, pregar, cantar, exercer algum cargo de liderança, mas continuamos precisando todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor. Que a nossa oração hoje seja assim: Senhor, guarda o meu coração, não permita que eu confie em mim mesmo mais do que confio em Ti. Se o orgulho tentar entrar, mostra-me. Se eu estiver me afastando da Tua presença, desperta-me. Quero permanecer de pé, não pela minha própria força, mas sustentado pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos jovens, quem deseja permanecer de pé, precisa continuar de joelho diante de Deus. No devocional de amanhã, nós continuaremos a nossa leitura semanal em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, aprendendo sobre uma das maiores ameaças à vida espiritual e também à liderança. A soberba precede a ruína. Deus abençoe você e sua família. Continue firme, humilde e dependente do Senhor. E fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo.